Geração Neymar. Também a geração das chuteiras coloridas, dos cabelos platinados, moicanos, das propagandas de Head and Shoulders. E foi nessa época que eu também ouvi falar o que era uma escova progressiva pela primeira vez. Os parças de Neymar, que são uma espécie de amigos remunerados que acompanham o craque para onde ele for. E claro, o mais importante, Bruna Marquezine. Sim, Brumar era disparado o casal mais badalado de 2010. Ah, menino da vila, que encantava pelo seu futebol arte, que finalmente atraíam a geração Z como novos torcedores do Santos, já que parte da torcida eram compostos por pessoas da idade do meu avô. Que Deus o tenha. Você, Neymar, essa figura simpática, porém odiada pela metade, ou mais da metade dos jornalistas esportivos, que sempre questionaram seu comportamento considerado imaturo, como aquele fatídico dia que ele disse aos jornalistas da Globo, e o Galvão Bueno, abre aspas. Fazer o quê? Agora eu vou ter que me engolir. Polêmico e carismático e dono de um dos maiores memes de Kaikai do país. Quem se lembra daquele meme da Copa de 2018? Mas, caô ou não, o fato é que sempre tinha uma lesão bem na época do carnaval, o que prova que memória muscular não é mentira. Talvez seja por isso que todo carnaval do Rio de Janeiro ele aparece de muleta. Mas ame ou odeie, até nisso o Brasil é extremamente polarizado, Neymar faz parte de uma das maiores mudanças comportamentais que temos hoje, que é torcer para a Argentina. A Copa do Mundo chegou, gente, e com ela também voltou a pergunta que o Brasil carrega há mais tempo que deveria. Por que tanta gente prefere torcer contra o próprio país? E o Neymar acaba sendo um personagem que escancarou isso mais que qualquer outro jogador da história. Parece exagero, mas não é. Não por conta do seu clube, não por conta do seu super salário, mas porque foi o jogador que as pessoas acompanhavam no Instagram antes de ver ele jogar. A geração não acompanhou apenas o CNPJ do Neymar, acompanhou o CPF dele também. Os namoros, as traições, os chá revelação, teve gente torcendo para ser Mavi ou Henry, como se fosse um time de futebol. E pensa, o Pelé, ídolo da televisão, conhecido por ter feito mais de 1000 gols, teve que provar muita coisa dentro de campo, até se tornar a notícia fora. Claro que reconheço que a mídia era muito diferente naquela época e que não sabemos exatamente o que ele aprontou. Só sabemos que ele se relacionou com a Xuxa. Mesmo o Ronaldo Fenômeno, que fez aquele cabelo cascão de 2002, que claro, se envolveu em algumas polêmicas, como aquele casamento recorde de 10 dias com a Cicarelli, mas parece que a notícia só vazava na MTV. Nada parecido com o Neymar, porque o Neymar é diferente. Você acompanhava as festas de aniversário, os relacionamentos, os posicionamentos políticos, as viagens de fim de ano. Ainda no carnaval, gente, que talvez ele fosse a maior atração ou uma das maiores atrações. E quando você começa a seguir a vida de alguém, você passa a ter a opinião sobre quem aquela pessoa é e não sobre o que ela faz com o futebol. E aí acontece uma coisa, quando você tem uma opinião sobre quem a pessoa é fora de campo, qualquer coisa que ela faz fora começa a afetar como você torce. A política divide, comportamento em festas divide, a foto no carnaval de muleta, que convenhamos, o timing é praticamente perfeito. Imagina a torcida do PSG, assim, a torcida odeia o Neymar. E aí tem algo que não existia na geração do Pelé, do Zico, do Romário, do Ronaldo, que festava sim, mas fazia gol. Quantas entrevistas a gente via do Romário dizendo que entortou e foi treinar virado? Mas mesmo assim, eu duvido que vocês saibam em quem esses jogadores votaram. Porque odiar um jogador sempre foi normal. Sempre teve gente que não suportava o Romário, que achava o Ronaldo isso ou aquilo. Isso nunca foi o problema. O problema é quando o ódio ao jogador transborda e quando ele para de ser um não gosto desse cara e vira não quero torcer para esse time por causa dele. E o time dele acaba sendo o Brasil. Foi isso que mudou. Não o ódio ao jogador, que sempre existiu, mas o ódio ao jogador que está ficando cada vez maior do que o amor pelo país. O Neymar, eu confesso, ele não criou nada disso. Ele é um símbolo de uma fase. Primeiro jogador que você acompanha como pessoa, e não só como atleta, mas como você acompanha alguém como pessoa. Você cria simpatia, antipatia, opinião, e o vínculo deixou apenas sobre futebol. O que enfraqueceu não foi o amor ao Neymar, foi o amor à camisa.
Porque a camisa antes era inquestionável. Você podia detestar alguns jogadores e mesmo assim defender o Brasil. O Neymar é a geração em que esse escudo começa a rachar. Não porque ele fez alguma coisa, mas porque ele foi o jogador certo, na hora certa, para simbolizar o que a gente está vivendo hoje. E isso tem nome, bem antes de existir o Instagram. Você já deve ter ouvido falar de complexo de vira-lata. Entenda a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é uma espécie de narciso às avessas que cospe na própria imagem. Essas foram as palavras de Nelson Rodrigues em 1958, motivado pelo Maracanaço de 1950, quando o Brasil perdeu a Copa para o Uruguai, com mais de 170 mil pessoas no Maracanã. O que aconteceu depois da derrota do Brasil foi revelador, que parte do Brasil ficou aliviado, como se a derrota tivesse confirmado algo que o torcedor já esperava. Não era tristeza, era cara de eu já sabia, eu imaginava que seria assim, viu? Falei pra você. Que é a pior expressão humana que existe, porque significa que a pessoa não estava torcendo de verdade, ela só estava torcendo para que ela estivesse certa. E esse mecanismo sempre existiu. Mas em 2014 ganhou um combustível novo. Na semifinal do Brasil, quando o Brasil perde por 7-1 da Alemanha, esse sentimento fica muito mais forte. Aí soma com o que estava acontecendo fora dos gramados, os protestos, as opiniões contrárias à Copa. Se o Maracanaço plantou o sementismo do viralatismo, o 7-1 jogou adubo químico na nova geração. E para você, para seu tio ou para qualquer outro membro da sua família, torcer para a Argentina começa a fazer sentido, porque você sente que o Brasil te dá motivos para isso. Mas além de tudo isso, tem outro problema, tão grave quanto. A gente parou de ver os nossos craques se formando aqui no Brasil. Pensa comigo, você que é vascaíno, sofredor, você viu o Romário jogar muita bola antes de sair para a Europa. Se você é gramista, você viu o Ronaldinho Gaúcho, viu o Renato Gaúcho, você acompanhou o cara fazendo merda, errando, e também viu o cara se tornar um craque do time. E isso faz com que você crie essa relação praticamente irracional. Ou seja, é paixão ou você odeia essa pessoa. Mas, de qualquer forma, isso gera identificação. O Neymar foi o último a criar isso com a seleção. Saiu do Santos com 21 anos e já como um dos melhores do mundo. E você viu tudo isso, desde a base, os dribles no Santos, jogando na Vila Belmiro, contra o Flamengo, naquele fatídico jogo de 4-3. E quando ele foi para o Barcelona, a identificação já estava feita. Você já sabia quem era o Neymar antes mesmo dele sair daqui. E depois do Neymar, esse modelo quebrou. Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, Endrick, todos foram vendidos na categoria de base para a Europa, antes deles terminarem de se formar aqui no Brasil. O negócio é fechado antes mesmo dos jovens criarem identificação com o jogador. E a criança que torce para o Flamengo no Brasileirão nunca teve a oportunidade de ver o Vinícius Júnior jogar pelo Flamengo, pelo menos ele não lembra. A identificação primeiro acontece com a camisa branca do Real Madrid. E claro, e toda a história ainda tem mais um agravante. O Brasil hoje tem mais de 101 milhões de jogadores de videogame, é o quinto maior mercado do mundo. E 83% dos brasileiros consomem algum tipo de jogo virtual. E a criança de 10 anos que não consegue passar o domingo sem jogar um fifinha, quando ela abre o jogo, ela não tem o Flamengo para jogar, ela não consegue jogar com o Corinthians, ela não consegue jogar com o Santos, porque muitos deles nem são licenciados, muito menos os jogadores. Aí você pensa, tudo bem, é só jogar com a seleção brasileira. A seleção brasileira também em algumas edições do FIFA não estavam presentes. Por mais ou menos 3 anos seguidos, a seleção também ficou de fora do jogo, sem aquela logotipo da CBF, aquela camiseta bonita. Aí eu te pergunto, como que você quer que essa criança crie identificação com a seleção se os jogadores que ela conhece jogam na Europa? O time do coração não segurou ninguém para criar laços. E a seleção, a amarelinha, também não ganha uma Copa desde 2002. E na hora de abrir o videogame, nem isso ela tinha. O videogame, de novo, gente, não é o motivo do porquê isso acontece. É apenas um sintoma. Mas pensando na minha história, eu cresci numa época em que os videogames tinham os clubes brasileiros, até mesmo os piratas do Win Eleven 10, 11, 8, os famosos Bomba Pet. Saudade do PlayStation 2. Quem nunca colocou o Roberto Carlos no ataque, né? Melhor centroavante da história. Tá, mas deixa para lá. Síndrome do vira-lata, Nelson Rodrigues nomeou há quase 70 anos atrás. E o mecanismo é o mesmo. O brasileiro que se posiciona abaixo do produto nacional antes que o produto nacional possa decepcionar. Mas essa geração teve 3 coisas ao mesmo tempo que nenhuma outra geração teve.
Um jogador que você seguia como pessoa e julgava como pessoa, o 7-1 que jogou um balde de água fria numa identidade que já estava meio que balançado, até por acontecimentos extracampos, uma geração de craques que o Brasil exportou cedo demais para ver você criar algum tipo de vínculo. E repara, Neymar não é o culpado, ele é apenas o símbolo. Se você tirar o Neymar dessa equação, o viralatismo continua, só que com outro rosto. O que mudou não foi exatamente ele, foi a geração que perdeu as travas que seguravam uma síndrome de 60 e tantos anos. Não é que essa geração ama menos o Brasil, é que essa geração teve muito mais combustível para exercer uma síndrome que sempre existiu. Nelson Rodrigues escreveu isso em 1958 e a gente já está em 2026, na Copa do Mundo, com a mesma pergunta. Só que agora a gente tem Wi-Fi, Instagram, e parece que as pessoas escutam nossa opinião com muito mais facilidade. Então, você não precisa resolver 70 anos de síndrome de viralatismo antes do apito inicial. Você pode só assistir o jogo. E se o Brasil fizer um gol, o que eu espero que você faça é pelo menos gritar. Mesmo que você ache que o técnico é burro, mesmo que você odeie o Neymar, mesmo que você acredita que talvez o Yuri Alberto deveria ser o camisa 9 da seleção brasileira. É isso, gente. Se você concorda com o que eu falei ou discorda, quer me chegar porque é um amante ou um hater do Neymar, deixa aqui nos comentários. E também chute para quem eu vou torcer essa Copa. Tchau, gente. Esse foi o Neuro News.